Vídeo 26, letra E, eventos atuais. A jihad do presidente turco Erdogan e o novo califado. Segundo Erdogan, a conquista traz a justiça de Alá às terras conquistadas. A Turquia pró-islâmica e neo-otomana de Recep Tayyip Erdogan está criando problemas com Síria, Iraque, Líbano, Grécia, Bulgária, Chipre, Israel, Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Líbia, Itália e França. E por que isso? Porque Erdogan se comporta como um califa. Quem discorda dele é descrente, não muçulmano, hipócrita, muçulmano falso, ou apóstata, ex-muçulmano, e todos merecem a justiça de Alá. Erdogan conhece bem as prescrições da lei islâmica Sharia e as segue com orgulho. A trajetória política de Erdogan é meteórica. Ele começou a sua carreira como um islamista suave no Partido Islamista do Bem-Estar, sendo eleito prefeito de Istambul em 94. Depois ele foi preso por incitar ódio religioso e o Partido Islamista foi banido. Mas ele voltou. Em 2001 fundou um partido, AKP, que o levou a sucessos eleitorais contínuos. Erdogan está no poder desde 2003 e para isso ele deu uma de Maduro e alterou a Constituição da Turquia. A tentativa de golpe de Estado em 2016 foi a desculpa que ele precisava para prender opositores, incluindo militares, jornalistas, professores e juízes, e se consolidar no poder. Duas de suas frases mais famosas são, abre aspas, a democracia é como um trem, quando se chega ao destino desejado, saímos dela. E a outra é, abre aspas, as mesquitas são nossos quartéis, suas cúpulas nossos capacetes, seus minaretes nossas baionetas e os fiéis nossos soldados. E qual o papel do califa na lei islâmica? É o de promover jihad sem parar. Jihad, a guerra contra não-muçulmanos para estabelecer a religião. O califa faz guerra contra os judeus, cristãos e zoroastras até se tornarem muçulmanos ou então até aceitarem pagar o imposto do não-muçulmano, desde que eles tenham primeiro sido convidados para entrarem no Islã ou paguem a jizya, o imposto dos não-muçulmanos, de acordo com a palavra de Alá Altíssimo no Alcorão, capítulo 9, versículo 29. Um dos conceitos mais grotescos do islamismo é a divisão entre os territórios governados pela lei islâmica Sharia, a chamada Casa da Submissão, Dar al-Islam, onde todos se submetem à lei de Alá, e os territórios que se recusam a submeter ao islamismo, governados por qualquer outro sistema político, a chamada Casa da Guerra, ou Dar al-Harb, contra os quais deve-se lutar a jihad, guerra para impor o sistema político-religioso do islamismo, que é chamado, eles mesmos chamam de din, pelo meio que for possível, propaganda, dissimulação, ameaça, violência ou guerra. No dia 26 de agosto deste ano, 2020, Erdogan fez um discurso no Parque Nacional de Manzikert, na Turquia, em um evento para comemorar o 949º aniversário da Batalha de Manzikert, uma das causas das Cruzadas. As suas palavras confirmam que ele sabe perfeitamente qual deve ser o papel de um califa, papel este que ele deseja ocupar. Ele disse que para a Turquia, conquista não é ocupação ou saque. Conquista significa remover a opressão e trazer a justiça de Alá para a região conquistada. Erdogan disse que a Turquia irá reivindicar seus direitos nos mares Mediterrâneo, Egeu e Negro e que fará o que for necessário do ponto de vista econômico, político e militar. Ele convidou os outros países a se colocarem em ordem e a se afastarem dos erros que abrirão o caminho para sua destruição. Ele afirmou que a Turquia nunca cederá seu território e que sua paciência, capacidade ou coragem não são para serem testadas. Ele acrescentou, se alguém quiser se colocar contra nós e pagar o preço, que venha. O fato é que desde 2013, Erdogan transformou a Turquia num refúgio para os membros da Irmandade Muçulmana que haviam fugido do Egito. Estima-se que existam cerca de 20 mil membros da Irmandade Muçulmana vivendo no Egito, e muitos deles muito importantes. Eles descrevem Erdogan como um mentor político e aliado próximo e chegam a tratá-lo de sultão e chamar a Turquia como a casa do califado. Esse apoio de Erdogan se estende aos movimentos derivados da Irmandade Muçulmana, tais como o Hamas, e grupos jihadistas que operam na Síria e na Líbia. Falando em Síria, em outubro de 2019, a Turquia invadiu o norte da Síria para apoiar o Estado Islâmico, mas ela não contava com a presença da Rússia, que não permitiu que os objetivos turcos fossem alcançados.
No entanto, a Turquia estabeleceu uma cabeça de ponte e vem criando problema para cristãos, curdos, iázides e quaisquer outros que se colocam sob seu caminho. Estes crimes incluem conversão forçada ao Islã, estupro de mulheres e meninas, humilhação e tortura, encarceramento arbitrário e deslocamento forçado de populações. Erdogan também está colocando seu pezinho no Líbano, tentando alavancar suas credenciais islâmicas sunitas para atrair populações árabes sunitas e turcas. Existe também uma incrível quantidade de armas turcas fluindo para o norte do Líbano. A Grécia é talvez o país mais visado dentro dessa visão neo-otomana pan-islamista de Erdogan. Antes da pandemia do Covid-19, Erdogan tinha tentado intimidar a União Europeia com a ameaça de abrir os portões para a imigração islâmica em massa, oferecendo todo o apoio e incentivo para que os refugiados muçulmanos que vivem na Turquia entrassem na Europa através da fronteira com a Grécia e Bulgária. Mas desta vez, estes países resistiram com o apoio de diversos países europeus. A crise com a Grécia se ampliou com a Turquia fazendo novas reivindicações de mar territorial e direito de exploração mineral, notadamente de petróleo e gás, que entram em conflito direto com a Grécia e o Chipre. A retórica se tornou em ação com a Turquia enviando seu navio de pesquisa geofísico, escoltado por navios de guerra, para fazer pesquisa em uma região a oeste do Chipre, de soberania grega e cipriota. A Grécia respondeu enviando seus próprios navios de guerra e um comboio naval que incluiu um navio de guerra e 2 caças da França. A Grécia e Chipre vêm forjando acordos para a exploração e distribuição do gás com a Itália, Egito e Israel, além de pedir uma ação da União Europeia para resolver o conflito. 7 países da União Europeia já estão pedindo que sanções econômicas sejam impostas sobre a Turquia e os Estados Unidos se posicionam ao lado do Chipre. Na visão neo-otomana e pan-islamista de Erdogan, tanto a Grécia quanto o Chipre, Síria, Líbano e Egito eram domínios do Império Otomano e a parte do Mediterrâneo que esses países contornam também era controlada pelos turcos otomanos. Nada mais natural na cabeça dele de considerar que tudo pertence a ele. A Turquia é uma potência colonialista que ocupa o norte do Chipre desde 1974. A parte ocupada do norte do Chipre é a chamada de República Turca do Norte do Chipre, que é apenas reconhecida como país pela própria Turquia. O resto do mundo considera o norte do Chipre como terra ocupada pelos turcos. É curioso mencionar que o nome dos navios de exploração de gás da Turquia. Um deles chama-se Horus Reis, que foi um almirante do Império Otomano que costumava invadir as costas da Itália e as ilhas do Mediterrâneo para caçar escravos cristãos. O outro navio se chama Fatih, o Conquistador, referindo-se ao sultão otomano Mehmed, o Maomé II, que invadiu Constantinopla em 1453. Outro navio se chama Yavuz, que se refere ao sultão Selim I, que invadiu o Chipre em 1571. Mas tem mais, a Turquia está fazendo guerra na Líbia. A Líbia está em guerra civil desde 2011, quando a OTAN, pressionada pelo então presidente Obama e pela então secretária de Estado dos Estados Unidos Hillary Clinton, deram apoio à Irmandade Muçulmana, no que levou à remoção e assassinato do ditador líbio Muammar Gaddafi. Os principais grupos antagônicos são o Governo de Acordo Nacional, o GNA, apoiado pela Turquia, em coalizão com a Irmandade Muçulmana e controla a capital Trípoli. E o outro grupo é o Exército Nacional da Líbia, LNA, que controla cerca de 80% do país, tem apoio do parlamento líbio e tem apoio internacional da França, Egito, Rússia, Israel e Emirados Árabes Unidos. A guerra civil estava para terminar com a vitória do LNA, mas uma intervenção mais explícita da Turquia, com armas e mercenários jihadistas sírios, entre 3.500 e 3.800, deu uma sobrevida ao acordo nacional. Agora, o Egito ameaça enviar tropas e a França critica a situação do bloqueio naval para evitar que navios turcos transportem equipamento militar e pessoal para a Líbia. Erdogan também tem levado a Turquia a um crescente antagonismo contra Israel, a ponto de, depois dele ter cumprido a promessa de transformar a Catedral de Hagia Sofia em mesquita, Erdogan prometeu libertar Al-Aqsa, ou seja, Jerusalém. Um vídeo mostra mercenários sírios apoiados pela Turquia que lutam na Líbia, dizendo: "Estamos apenas começando, o nosso alvo será Gaza." E a Turquia é contrária aos acordos diplomáticos e comerciais que vários países árabes estão fazendo com Israel, com uma retórica mais forte até que do próprio Irã. Outra confusão que a Turquia de Erdogan está criando é no conflito entre o Azerbaijão e a Armênia. O Azerbaijão é um país muçulmano de etnia turcomana e lançou uma série de ataques transfronteiriços contra a região de Tavush, no norte da Armênia.
O Azerbaijão ameaçou ataques de mísseis contra a usina nuclear de Metsamor na Armênia. E a Turquia se declarou parte do conflito ao oferecer assistência militar ao Azerbaijão, incluindo mísseis e drones, prometendo enviar mercenários sírios de Afrin e Ezaz, e chegou a fechar o seu espaço aéreo para aviões alemães que iam resgatar a força de paz na Armênia. O ministro de Defesa turco chegou a dizer que os armênios certamente pagarão pelo que fizeram contra o principal aliado regional da Turquia na região. Mas então que entra a Rússia de novo na jogada, ao anunciar a execução de exercícios militares conjuntos entre Rússia e Armênia. E para finalizar, a Turquia de Erdogan continua destruindo igrejas. Primeiro foi a conversão da Catedral de Hagia Sofia de museu em mesquita, mas na sequência, outras 10 igrejas com o mesmo nome de Hagia Sofia foram também transformadas em mesquitas, uma delas em Iznik, onde ocorreu o segundo Conselho Ecumênico de Nicéia no ano 787. E também a Igreja Museu de Chora, em Istambul, se tornou a mesquita, e tem a Igreja de Hagia Sofia na cidade de Bursa, que foi demolida. Destruir símbolos religiosos dos outros é consistente com as ações de Maomé, que ao conquistar militarmente Meca, destruiu todos os artefatos religiosos das outras religiões que existiam na Caba, mostrando toda a sua intolerância religiosa e sedimentando esse comportamento como padrão, porque Maomé é considerado padrão de exemplo para todos os muçulmanos. Palavras finais. Veja bem, existe muito mal no mundo. Guerra, intervencionismo, invasão, imperialismo, colonialismo, o que seja, tem sido parte lamentável da história da humanidade. Contudo, apenas o islamismo os tornou como parte integral da religião, o din, dentro do conceito compulsório da jihad islâmica, algo considerado como sagrado, pois vem do Alcorão e das tradições de Maomé, e postas em prática desde Maomé até os dias de hoje. Isso se torna claro na afirmação de Erdogan: conquista não é ocupação ou saque. Conquista significa remover a opressão e trazer a justiça de Alá para a região conquistada. Erdogan não é louco. Ele é apenas mais um maometano fervoroso que está pondo em prática aquilo que o islamismo determina. Curta a nossa página, dê um gostei no vídeo, porém mais importante, compartilhe. É super importante que mais e mais pessoas aprendam sobre este senhor da guerra, Maomé, e seu alter ego Alá, e o aspecto político do islamismo, consolidado na lei islâmica Sharia, de modo a se criar consciência e evitar problemas futuros. E visite o blog, ele vem sendo construído para servir como uma fonte de consulta em português sobre o islamismo político. Não queremos Sharia no Brasil.